eu vou falar um pouquinho sobre alguns filmes de terror que são considerados amaldiçoados na vida real. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre alguns filmes de terror que aconteceram em situações bizarras durante a produção, a gravação ou até mesmo após já a divulgação aí do filme, seja com atores, seja com produção ou seja com o diretor. E eu vou falar aqui sobre os filmes, vou contar um pouquinho sobre a sinopse, no finalzinho eu rodo o trailer para vocês terem uma noção de qual filme eu tô falando. É bom avisar aqui que eu não posso dizer qual dessas histórias é somente uma grande jogada de marketing e quais histórias não são jogadas de marketing e realmente aconteceram. Mas é bom lembrar que em muitas dessas histórias pessoas realmente morreram e pessoas realmente se machucaram, então é bom a gente manter aí o respeito quando a gente estiver falando sobre essas situações. E o primeiro filme do qual eu vou falar aqui é o clássico O Exorcista, de 1973. A história do Exorcista é clássica, é inclusive inspirada em uma história real de uma garota chamada Annelise Michel, que inclusive morreu após ter passado por um exorcismo feito pela Igreja Católica. Ela faleceu, tem diversos relatos sobre esse caso, diversos exorcistas, diversos famosos aí, né, que tem relação com a Igreja Católica, que tem relação com fazer caso de exorcismo, já falaram bastante sobre o caso dela, e ela aí inspirou o filme O Exorcista, que conta a história de uma mãe que, ao perceber que a sua filha está tendo comportamentos muito diferentes do normal, chama um padre que também é psiquiatra para analisar a situação da filha, e os dois chegam à conclusão de que vai ser necessário chamar uma pessoa muito maior e praticar um exorcismo na filha. E assim, as situações esquisitas começam quando o set, né, o estúdio de gravação do Exorcista foi completamente destruído por um incêndio no meio das filmagens. Ou seja, isso atrasou completamente as filmagens porque eles tiveram que reconstruir o set completamente. Completamente não. Por quê? Uma parte do set ficou completamente intocada pelo fogo, que seria o quarto da Regan, a garota possuída do filme. O quarto dela não sofreu nenhum tipo de dano pelo incêndio, mesmo que tenha sido um incêndio catastrófico que destruiu completamente o resto do set. E a equipe ficou completamente ali assustada com isso, eles resolveram chamar um padre jesuíta, inclusive, para benzer o set, porque eles consideraram que aquilo ali não podia ser somente ali uma coincidência. Mas depois da bênção não parou por aí, porque a situação acabou ficando ainda pior com algumas outras situações que começaram a acontecer. Como, por exemplo, quando a equipe foi gravar uma cena no Iraque e eles não estavam preparados para o calor que iria estar no Iraque no tempo que eles estavam lá, e a equipe inteira ficou muito doente. Eles ficaram com insolação, muitos ficaram internados e realmente atrasou a produção novamente, uma produção que já estava atrasada por causa do incêndio no set. Mas quando você acha que parou por aí, fica ainda pior porque começam a vir as mortes da produção. O ator Jake McGrogan morreu de pneumonia uma semana depois após ter terminado as suas cenas do filme. Um supervisor de efeitos especiais, ele acabou falecendo durante a cena do exorcismo. E um ali dos seguranças que cuidava dos cenários acabou falecendo enquanto fazia uma ronda noturna. A atriz Ellen Burstyn, ela se machucou durante uma das gravações e precisou ficar afastada ali por grande parte da produção. E dois carpinteiros que trabalhavam ali cuidando do cenário e aos arredores, um deles cortou um pedaço do dedão do pé e o outro cerrou completamente uma parte do pé dele. E, de acordo com a produção, houve ainda muitas mais outras situações que aconteceram durante as filmagens, e que foi muito assustador gravar esse filme porque coisas muito assustadoras continuavam acontecendo com o mesmo núcleo de pessoas. Look, your daughter doesn't say she's a demon, she says she's the devil himself. I'm telling you that thing upstairs isn't my daughter. Now I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that! The one hope. The only hope. The Exorcist. Agora eu vou falar sobre O Bebê de Rosemary, que foi lançado em 1978. Tem alguma coisa de errada com O Bebê de Rosemary e eu nem tô falando da gravidez dela. Assim, porque a maldição dessa trama parece ter acompanhado o diretor e os atores durante o longa. Deixa eu explicar um pouquinho qual é a história aí do Bebê de Rosemary.
Conta a história de uma mulher recém-casada que tá grávida e que ela começa a desconfiar que talvez o marido dela tenha a oferecido para dar à luz ao filho do demônio. Ou seja, por essa trama polêmica, o produtor chamado William Castle chegou a ser ameaçado de morte nas ruas. E ficou ainda tudo pior para ele, porque algum tempo depois ele ficou internado por uma insuficiência renal e ele alucinava no hospital que a Rosemary estava indo para cima dele para assassiná-lo com uma faca. Não para por aí, não para por aí. Só que nesse mesmo hospital que estava internado o produtor do filme, estava também o responsável pela direção ali da trilha sonora. Só que ele acabou falecendo por um coágulo no cérebro, que inclusive é o motivo do qual o amigo de Rosemary na trama morre durante o filme. E a esposa do diretor do Roman Polanski, chamada Sharon Tate, acabou sendo assassinada enquanto ela também estava grávida após o lançamento do filme, pelo culto aí, pela seita do serial killer Charles Manson. Ela estava grávida quando ela foi assassinada. E assim, é um crime horrível, é um crime péssimo, mas que muitas pessoas associam sim ao filme porque Roman Polanski veio a público alguns anos depois, dizendo de que ele tinha cogitado colocar a Sharon Tate para fazer a Rosemary no filme. You witches! Go to hell! I'll kill them before I let them touch you. Somebody help me! What have you done to him, you maniac? A profecia 1976 diz uma profecia de que o anticristo, o filho do diabo, viria à Terra e filho de uma família rica e poderosa para poder comandar a Terra. Mas antes mesmo das gravações iniciarem, a produção já parecia completamente condenada. Inclusive foi essa produção que popularizou ali o famoso número 666 como o número da besta. E assim, de acordo com os produtores e com os atores, era um clima muito pesado durante as gravações. E um dos produtores chegou a dizer que é como se o próprio diabo tivesse durante o set de filmagem dizendo que era para eles pararem de gravar. Porque era um clima muito pesado desde o começo das gravações. E não foi algo que ficou menor pro final das gravações, porque coisas ainda piores começaram a acontecer. 2 meses após o ator Gregory Park aceitar a sua participação no longa, o seu filho acabou cometendo suicídio. Enquanto Gregory pegava um avião para ir para as filmagens do longa, seu avião foi atingido por um raio. E ele não foi a única pessoa da equipe que testemunhou seu avião ser atingido por um raio. Por quê? O diretor também disse que seu avião foi atingido por 2 raios durante uma viagem também para a gravação do longa. Mas assim, uma das partes mais chocantes em relação a isso é a morte de um adestrador de animais que estava trabalhando ali na produção do filme. Ele havia ido para fazer a famosa cena dos babuínos no zoológico, que é famosa, quando os animais se assustam ali, com a criancinha que é o anticristo. Enquanto ele estava tentando adestrar os animais, ele foi atacado por um outro animal no meio do trabalho e foi morto. Um outro evento que ele paralisou completamente a produção na época foi porque uma bomba colocada por um grupo terrorista do IRA foi colocado ali em um dos hotéis que a produção estava instaurada. Ninguém se machucou, mas foi realmente implantada uma bomba terrorista no hotel que eles estavam. Mas a pior parte para mim, a parte mais trágica, foi um acidente que aconteceu ali com um produtor de efeitos especiais ali, com um diretor de efeitos especiais do filme e a sua assistente. Agora, realmente, o caso mais assustador que eu vou contar nesse vídeo de hoje, com certeza é esse acidente que aconteceu entre esse produtor de efeitos especiais e a assistente dele no filme A Profecia. O nome do produtor era John Richardson e a sua assistente se chamava Liz Moore. E aí havia já 2 meses que o filme havia sido lançado e eles estavam fazendo uma viagem de carro na Holanda quando eles sofreram um acidente de carro. John ficou somente com alguns ferimentos leves, mas a sua assistente Liz Moore foi decapitada na hora. O que é muito esquisito, porque foi a mesma cena do qual John ajudou a dirigir no filme A Profecia, porque ele ajudou a dirigir também uma cena de decapitação aí com um carro. Muito bizarra a cena. E esse acidente aconteceu no dia 6 do mês 6 de 1976. E para piorar ainda mais a situação, uma placa que estava ali aos arredores do acidente estava escrita Omen, quilômetro 66,6. Omen, que significa a profecia em inglês, e é o título original
do longa. Eu achei muito bizarro isso, e assim, não pode ser uma coincidência tantas coisas iguais no mesmo lugar e se encaixando de forma tão bizarra. Eu só sei que se tem algum filme no mundo que é amaldiçoado, esse é a profecia aí saindo disparado na frente. For generations, the Thornes have been a family of tremendous wealth, position, and power. The perfect marriage of Ambassador Robert Thorne and his wife Catherine was fulfilled by the birth of their son, Damien. And then, when the child was 5 years old, something terrible happened. And then, it happened again. Was it an accident? Was it murder? Was it a coincidence? Or was it an omen? Look at me, Damien. It's all for you. O Corvo, lançado em 1984. Bom, o Corvo conta a história aí do personagem do Brandon Lee, chamado Eric, que ele ressuscita após ter sido assassinado às vésperas do seu casamento, e ele volta como tipo um vingador gótico, porque ele quer vingar a morte dele, ele quer se vingar ali dos seus assassinos. E esse foi o último filme que o ator Brandon Lee conseguiu fazer, porque ele acabou sendo morto, ele morreu durante as gravações desse filme, e ele não foi a primeira pessoa a se machucar durante as gravações desse filme. E assim, a morte dele foi completamente por negligência da equipe. Muitas pessoas dizem que talvez tenha sido ali uma morte encomendada, mas dizem que foi por negligência da equipe, porque ele tinha que fazer uma cena do qual ele era baleado, e ao invés de serem balas de festim no revólver que a equipe usou, eles deixaram balas de verdade. Ele recebeu tiros no meio da gravação e morreu. E muitas, assim, vezes, quando ele estava conversando antes, né, desse acontecimento, ele já falava com a equipe de que ele era uma pessoa amaldiçoada, ele e a família dele eram amaldiçoados, e que ele tinha certeza que ele em algum momento ia morrer em circunstâncias tão estranhas quanto o seu pai, Bruce Lee, que também morreu durante as gravações de um filme que ele estava fazendo na época. Ou seja, muito bizarro. Ele praticamente preveu a morte dele sem ter previsto realmente a morte dele. Horror em Amityville, que foi lançado em 1979. Assim, existem vários filmes do Horror em Amityville, 427 filmes dessa mesma história, porque é uma história muito assustadora. Inclusive, um dos atores, chamados James Brolin, ele deu várias entrevistas falando que um dos motivos para ele ter aceitado fazer o papel do George Lutz, que é o pai ali da família, nesse filme, foi porque, enquanto ele tinha recebido o roteiro, ele estava lendo, deitado na cama dele, quando uma das roupas dele caiu de dentro do armário. Ele levou um susto tão grande que ele bateu com a cabeça dele na parede. Ele achou que aquilo ali possa ter sido um sinal que ele tinha que aceitar o filme. No fim, ele fez uma boa atuação, então. Ele tá legal no filme. Então, graças à roupa que foi jogada de dentro do armário dele, ele conseguiu fazer parte desse filme. O ator Ryan Reynolds, também envolvido aí nesse filme, falou um pouquinho sobre algumas das experiências que ele e mais algumas pessoas da produção ali, entre os atores, tiveram. Que eles todos os dias acordavam às 3h15 da madrugada. Todos os dias, 3h15 da madrugada. E pra quem não sabe, 3 horas e 15 minutos foi quando o assassinato da família real aconteceu. E assim, ele já falou 1000 vezes que isso não é uma jogada de marketing. Ele sabe que tem... Ele falou, ele deu várias entrevistas dizendo, eu sei que tem gente que faz isso pra divulgar o filme, mas eu não tô fazendo. Eu e várias outras pessoas acordávamos, sim, 3h15 da madrugada, todo dia, desde quando a gente começou a se envolver com o filme, mas ele falou que também poderia ser alguma coisa ali do subconsciente dele, que tava tão focado no fato que a família foi assassinada às 3h15, que ficou pensando tanto naquilo ali que acordava às 3h15. Mas, de acordo com algumas pessoas, aí, de acordo com algumas superstições, 3 horas, 3h15, 3h30, é praticamente aí a hora do diabo, porque tudo que é tipo de coisa ruim acontece nesse horário, e é por isso que filmes de terror batem tanto nessa tecla aí, do 3 horas da manhã, acontece tal coisa. Então, assim, vai aí de cada um, né? Existem várias aí, superstições envolvendo filmes de terror, envolvendo o mundo sobrenatural, e vai aí de cada um acreditar se foi só uma grande coincidência, foi só o subconsciente dele, ou se tem alguma coisa aí por trás disso daí. Hello? Hello, Kathy. Father Delaney, there's something very important.
Mommy, I wanna go home. What do you want from us? E aí, um dos últimos filmes aqui que eu vou falar, é o penúltimo filme que eu vou estar falando aqui agora, não é um filme de terror, mas eu achei muito interessante a história, eu resolvi trazer aqui, que é o filme A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo conta a história aí de Jesus Cristo e muitas coisas bizarras, assim, não foram muitas, foi só isso mesmo que aconteceu de bizarro na gravação, foi que o ator que fazia Jesus Cristo foi atingido por um raio. Aí você pensa, ok, foi uma coincidência, é que o diretor também foi atingido por um raio 2 vezes. Ou seja, eu não sei qual era a área aí que eles estavam gravando, se tinha um campo aí eletromagnético muito forte, eu só sei que os dois receberam raio e ficaram bem machucados, e assim, aconteceu em lugares diferentes, em momentos diferentes, ou seja, muito bizarro, e tem muita gente que usa isso aí pra acusar o filme, dizendo que Deus não era a favor do filme, um monte de coisa, eu só sei que isso aconteceu, e é isso que a produção diz, assim, foi a única coisa de esquisita que aconteceu durante as gravações. Agora a gente vai falar sobre Invocação do Mal. E de acordo com os atores de Invocação do Mal, desde o primeiro momento que eles leram o roteiro, coisas estranhas já começaram a acontecer. Pra quem não sabe, a história aí de todos os filmes de Invocação do Mal conta basicamente aí algumas das aventuras que os demonólogos, assim como eu posso dizer, a Lorraine Warren e Ed Warren. A Lorraine ela é uma médium, ela era uma médium, hoje ela já é falecida, e o Ed Warren ele era um demonólogo, ou seja, eles viviam aí em busca desse tipo de coisa. Foram feitos diversos filmes aí, foi feito Annabelle, vários inspirados em casos reais que eles lidaram. E no Invocação do Mal primeiro, a gente acaba vendo aí a história de uma família do qual a mãe acaba sendo possuída por um espírito aí de uma bruxa vingativa. E nesse primeiro filme aí, a atriz que faz a Lorraine Warren, que é a Vera Farmiga, ela deu algumas entrevistas falando que desde o primeiro momento em que ela estava tendo ali, ela tinha acabado de ter uma reunião com o produtor do filme, com o diretor, e ela havia desligado a reunião, e na hora que ela desligou, ela percebeu que havia uma marca com 3 garras na tela do computador dela, e ela percebeu que quanto mais ela gravava as cenas, as marcas começavam a aparecer no corpo dela e nos ambientes do qual ela estava, e foi aquilo ali que ela falou que fez com que ela ficasse com um pé atrás, talvez, de continuar as gravações, mas ela foi até o final e ela falou que por ela vai continuar gravando quantos mais filmes de Invocação do Mal aparecerem pra ela gravar. Clap. I'm gonna get you now. I can hear you breathing. You took your blindfold off. I win. I was in Christine and Nancy's room. Who's ever down there? I'm gonna lock you in now! Agora, o último filme dessa nossa lista aqui que a gente vai estar falando é o filme Poltergeist, lançado em 1982. Eu não gosto desse filme, mas tem muita gente que gosta, mas eu acho ele muito chatinho. Mas tem muita gente que gosta desse filme aqui, e esse aqui pra mim foi muito assustador também. Assim, aconteceu muita coisa muito triste aí com o elenco que fez Poltergeist. E a história de Poltergeist conta a história de uma família que precisa se mudar por conta aí de questões financeiras. E começa a acontecer muita coisa bizarra na casa deles, e eles, sim, só se atentam para as coisas realmente quando a filha deles, criancinha, pequenininha, muito fofinha, é sequestrada por, assim, energias bizarras dentro da própria casa deles. E, assim, você precisa assistir o filme para entender realmente, e o filme ele vem aí de um fenômeno que realmente aí dizem que acontece na vida real, que é o fenômeno poltergeist. Então, recomendo você dar mais aí uma pesquisada em cima disso. E a maldição aí desse elenco já começa com a atriz que fez a garotinha, porque ela acabou falecendo com 12 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca que veio de uma obstrução intestinal, ou seja, foi uma causa de morte muito, assim, estranha, porque foi bem do nada, ela era uma pessoa muito saudável, e ela acabou falecendo após gravar o 3º filme da franquia, e ela era super jovem, super, sabe, saudável, e ninguém ficou entendendo muito bem, mas assim,
a morte da pequena não foi a última coisa que aconteceu aí de bizarro com o elenco inteiro de Poltergeist. A próxima morte completamente bizarra que aconteceu foi a da atriz Dominique Duque, que morreu aos 22 anos de idade, assassinada pelo próprio namorado enquanto eles ali assistiam a um jogo juntos. Ela também era super jovem e tinha acabado ali de terminar as gravações do filme. E aconteceram também 2 mortes na equipe causadas pelo câncer. Um de um dos atores, chamado Julian Duck, e o outro do diretor Brian Gibson. Os dois faleceram de câncer, foram tipos de cânceres diferentes. O do Brian Gibson foi um linfoma e o do Julian foi um outro tipo de câncer diferente, mas ambos faleceram de câncer ali um pouco tempo depois das gravações do longa. E um outro ator também faleceu um ano ali depois, mais ou menos, do lançamento do longa, porque ele fez um transplante de coração que foi mal sucedido e ele acabou falecendo. Também tem um ator, Oliver, ali, que participou das filmagens e ele quase morreu durante as filmagens. Ele não morreu, ele ficou bem, mas ele quase morreu porque em uma cena que ele estava sendo estrangulado por um palhaço nas gravações, ele quase foi estrangulado de verdade. Mas as pessoas só acharam que ele estava atuando muito bem. Todo mundo ficou, caraca, esse cara atua muito bem sendo estrangulado, mas é que ele estava sendo estrangulado de verdade, ele quase morreu. E assim, quando ele estava quase morrendo, o pessoal percebeu e soltou ele, mas ele quase foi dessa aí pra melhor. E muitos supersticiosos, assim, dizem que tudo isso, assim, de horrível que aconteceu nessas gravações aí do filme foi porque usaram ossos de seres humanos de verdade nas gravações. Você pode pensar, como assim usaram osso de gente? É porque tem uma cena que uma das personagens cai numa piscina desativada. E nessa piscina saem pessoas, assim, ossos de pessoas. Eles pensaram, vamos pegar osso falso, mas deu super caro osso falso. Pra fazer, muito caro. Então eles falaram, pegar osso de pessoa. E foi a partir desse momento que tudo começou a dar errado, que praticamente amaldiçoou essa produção. Mas fica aí pra cada um, pode ter sido só uma grande coincidência, porque pessoas morrem, infelizmente. Então pode ter sido só uma grande coincidência que todas as pessoas envolvidas na mesma produção tenham morrido de forma trágica. They're here. I don't know what hovers over this house. I've never sensed anything like it. That thing is in there with my baby! There are hundreds. Now Steven Spielberg crosses a frightening new threshold. Mas esse foi o meu vídeo de hoje. Eu tava maior tempão sem gravar um vídeo sobre filmes, mas eu sei que é o que mais dá visualização aqui, é o que vocês mais gostam, então eu pretendo trazer mais vezes. Muito obrigada por ter assistido a esse meu vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like se você gostou, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de todos os vídeos aí que eu postar, compartilhar esse vídeo com seus amigos e comprar no meu link da Amazon aí embaixo para apoiar o canal. Me segue nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E eu juro que esse vídeo não vai amaldiçoar ninguém que assistir, tá? Aqui não é a fita do chamado. Eu acho. Oh, tiptoe from the garden.